Olá, amigo, de volta aqui com um momento de reflexão sobre o uso da palavra em nosso caminhar terreno. Paz e bens a todos vocês. Gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo para que essa reflexão, essa mensagem chegasse a outras pessoas, animasse, oportunizasse esperança, fé, alegria em outros corações. Quero convidar você a orar comigo e refletir o Santo Evangelho. Nesse momento, peço que você abra seu coração. Independente do problema que você esteja passando, de desemprego, de fome, de dificuldade, de falta de esperança, falta de fé, relacionamento conjugal, os vícios, enfim, seja qualquer problema que você esteja passando, jamais esqueça que existe um Deus que te vê, que sente compaixão e cuida de ti diariamente. Oremos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide, apresentai-vos ao sacerdote. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus. Em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te, vai, tua fé te salvou. Queridos amigos, amigas, essas palavras ouvidas com bastante atenção e colocadas em práticas, principalmente em vários contextos de nossas vidas, em nossas relações humanas, em nossos momentos de espiritualidade, serão sempre palavras da nossa salvação, palavras que direcionam o caminho, palavras que oportunizam experiências fecundas de espiritualidade e de esse encontro de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque é por meio da palavra de Deus que temos essa intimidade, temos um direcionamento também por meio da presença do Espírito Santo que traz discernimento, sabedoria e entendimento. E hoje, Lucas nos apresenta justamente esse momento em que Jesus passava entre Samaria e a Galiléia. É Jesus caminhando e indo para Jerusalém e passando então por justamente Samaria e a Galiléia. E quando estava para entrar em um povoado, contextualizando essa leitura de hoje, eis que 10 leprosos, 10 homens, se aproximam dele, vêm ao encontro de Jesus e dizem: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Uma coisa interessante aqui nós conversarmos. As pessoas se aproximavam de Jesus por quê? Porque percebiam que Jesus poderia e era a cura. Mas será que era somente por causa da cura? Não, claro que não. Por causa da fé. As pessoas tinham fé. E o Evangelho de hoje nos fala justamente sobre fé e gratidão. Eis que ao aproximar-se de Jesus, Jesus diz a eles: Ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Porque toda cura era preceito, fazia parte do ritual religioso, e apresentar-se ao sacerdote, purificados. E justamente um dos maiores males que perpassava sobre aquele momento era a doença chamada lepra. Hoje em dia, estamos vivenciando ainda um tempo de pandemia, e quantas pessoas morreram. E naquele tempo não era diferente, porque a lepra era uma doença que, além de fazer com que a pessoa se isolasse, gerava exclusão social. Não tinha cura. A lepra era vista como estigma do pecado e do pecador.
Porque para aquela sociedade, principalmente para os judeus, toda pessoa que era acometida da lepra era um pecador. É como se estivesse pagando algo que havia feito de errado. E eis que Jesus diz para eles: Ide, apresentar-vos ao sacerdote. E enquanto que caminhavam, aconteceu que eles ficaram curados. Ao perceber que estavam curados, dentre esses 10, um deles, percebendo que estava curado, voltou glorificando a Deus e em alta voz procurou Jesus e atirou-se aos seus pés. Olha como é interessante nós percebermos aqui o poder da gratidão e da fé. Quantas e quantas vezes em nossas vidas Jesus nos abençoa por meio de tantas graças em nossa caminhada. Quando eu iniciei aqui justamente essa reflexão do Evangelho, eu convidei a todos vocês a orarem comigo para que Deus nos alimentasse e nos fortalecesse a esperança, o ânimo, a fé. Precisamos de fé cada vez mais para compreendermos a ação de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E eis que, tudo bem que os 10 demonstraram fé, mas somente um deles demonstrou gratidão. Fé e gratidão, duas coisas que perpassam e completam o nosso caminhar. Também são frutos oriundos do Santo Evangelho, porque todo aquele que tem fé acredita na palavra de Deus e por meio do dom da gratidão é obediente a essa palavra. Eles foram obedientes quando Jesus disse para que eles fossem ao sacerdote apresentar. Porém, eles foram ingratos e apenas um, movido pelo dom da gratidão, voltou e apresentou-se a Jesus, jogando-se aos seus pés e agradecendo a Deus pela graça santificante. Quantas e quantas vezes Deus oportuniza em nossa vida quantas bênçãos. A saúde, o nosso alimento, o convívio com a família, o convívio com a comunidade, ter um emprego, ter um trabalho, enfim. São tantas coisas que Deus coloca em nossas vidas e muitas vezes nós só fazemos reclamar. Porém, nesse período, a lepra era justamente essa doença que contagiava, gerava exclusão social e era visto como pecadores as pessoas que eram cometidas dessa doença. E hoje, quantos e quantos tipos de lepra temos em nossas vidas e temos que fazer esse tratamento espiritual? A lepra do egoísmo, a lepra justamente da ingratidão, a lepra que mata também e exclui, a lepra da intolerância. Intolerância religiosa, intolerância política. Quantos tipos de tolerância temos em nossa sociedade que também nós acometemos também? Então é preciso extinguir a lepra social que perpassa sobre a nossa caminhada. É preciso também perceber o dom de gratidão, porque o Evangelho de hoje justamente fala sobre isso. Fala sobre gratidão e fé. São dons oriundos do Santo Evangelho e que temos que, acima de tudo, nos deixar ser acometido dos mesmos. Gratidão sempre e fé. Momento de reflexão com Albino Ferreira. Paz e bens a todos vocês e até a próxima reflexão do Santo Evangelho.